Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo aí? Beleza, perfeito. Qualquer problema de internet aí que tiver, vocês me avisem. Tá, então vamos continuar nosso treinamento, né? Comecei a gravar aqui de novo, e esse treinamento vai estar lá separado lá no nosso e-commerce. Lembrando que se caso alguém aparecer na câmera, eu já falei sobre os direitos de imagem, né? Mas a Eugênia, ela zela por isso, né? Se caso alguém não queira aí que a sua imagem seja compartilhada nas nossas plataformas, então eu peço que desliguem a câmera, tá? Mas caso contrário, não tem problema, tá certo? Então, vamos lá. O Iago está tentando entrar na nossa plataforma, na nossa comunidade. Perfeito. Se você não está conseguindo, você já é integrador? Se você for integrador, aí já fica mais fácil para a gente. Se você for integrador, converse com o seu consultor comercial. Se você é integrador, com certeza você tem um grupo no WhatsApp que está você, os consultores comerciais e o time técnico, tá? Então, dá um toque lá, fala que você está tentando conseguir entrar na comunidade, mas não está conseguindo, tá? Então, vamos avançar. Gente, bem-vindos aí ao treinamento de NBR 5410 para sistemas fotovoltaicos, tá? A gente meio que deu uma enxugada para poder ficar o mais simples possível, tá? Mas vai ser bem bacana aí. Eu já falei aí, já me apresentei, né? Lá no começo, no outro treinamento. Mas vamos lá. Vamos falar, então, nessa NBR 5410, né? A gente vai falar aí sobre conceitos básicos de eletricidade. Na verdade, aqui, a gente vai focar muito na resistência, tá? Depois vamos fazer cálculo de condutores, cálculo de queda-tensão, escolha de dispositivo de proteção, eletrodutos e qualidade de produtos. A gente vai falar disso no final, tá? Então, vamos lá. Conceitos básicos de eletricidade. Vamos falar sobre a resistência, tá, gente? Então, vamos lá. A gente sempre aprendeu na elétrica, né, que a tensão é aquela que acaba empurrando a corrente elétrica, empurrando os elétrons. Tanto que se não tem tensão, não tem movimentação de elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles precisam ter uma diferença de potencial para poder ter a movimentação dos elétrons dentro de um condutor. Tá certo? Então, tensão é aquela diferença de potencial, que a gente também chama de DDP. Temos aqui a corrente, né? E temos aqui o vilão. O vilão, que é a resistência. E a resistência ela tem exatamente essa função aqui que vocês estão vendo aqui. A resistência é aquela que acaba travando ali a passagem da corrente. Só um minuto, gente, rapidinho. Eu vou ter que desligar a câmera rapidinho. Então, por enquanto vai ficar com a câmera desligada, tá, gente? Já ligo novamente. Seguinte. A resistência, então, a gente fala que ela é a oposição à passagem da corrente. Então, quanto maior a resistência, mais apertado fica o caminho para a passagem da corrente e automaticamente menos elétrons
acabam passando, tá? Vamos dizer que tem uma infinidade de elétrons aqui. Só que aqui, como está tendo aí uma alta resistência, então a corrente ela vai ter mais dificuldade para passar nesse momento, tá? Só que o que acontece, gente? Como a resistência ela acaba impedindo a passagem da corrente, toda vez que uma corrente passa em um local que tenha resistência, acaba acontecendo algo chamado efeito Joule, tá? Efeito Joule. O que seria esse efeito Joule? Vamos dizer que nós temos aqui o condutor. Dentro desse condutor elétrico, nós temos os átomos desse condutor elétrico. Tá? Vou colocar de outro jeito aqui. Então, esses átomos, eles estão dentro ali do condutor elétrico. Só que, o que vai acontecer? Os elétrons, eles vão querer passar dentro desse condutor elétrico. E quando eles passam, eles acabam tendo atrito dos átomos daquele condutor com os elétrons, com o elétron, o próprio elétron. E esse atrito, ele vai gerar aquecimento, vai gerar o efeito Joule, que é esse aquecimento. Então, o que significa isso? Esse efeito Joule, ele acontece quando tem atrito naquele local. Só o que acontece é o seguinte, quando tem uma resistência, ele vai acabar afunilando, tá? Afunilando essa região. Afunilando a região, os elétrons eles vão ter mais dificuldade para passar. E vai ter uma resistência nessa parte aqui. Aonde tem a resistência, vai começar a ter uma alta temperatura. Então, resistência alta gera temperatura alta. E o que acontece quando tem temperatura alta? A temperatura ela pode exceder e acabar gerando queima de conector MC4, pode gerar, por exemplo, derretimento de condutores, pode acabar gerando uma infinidade aí de problemas por causa gente, o Hélio falou que não está conseguindo ver a minha tela, a tela da aula. Tá tudo bem aí? Tá dando certo? Tá tudo ok? Perfeito. Hélio, qualquer coisa, sai da reunião e entra de novo, que pode ser algum tipo de problema que está acontecendo. Porque para o resto do pessoal tá tudo ok. Então, gente, seguinte. Então, o condutor elétrico aqui, quando tem alguma emenda mal feita, quando tem um cabeamento mal dimensionado, tudo isso vai gerar resistência elétrica.
Então, vamos lá. Vai fazer a instalação do sistema fotovoltaico? Eu posso usar um alicate universal para poder clipar o conector? Isso não pode acontecer, tá? Deixa eu ver outra situação que pode gerar aquecimento. Aperto incorreto de parafusos, por exemplo. Parafusos, eu estou falando aqui de disjuntor, chave seccionadora, essas coisas, tá? Outra coisa que pode gerar aí uma resistência alta. Conectores mal apertados. Aquele conector vampiro, por exemplo, split bolt, terminais ilhós, e assim vai. Tá, gente? E outra coisa também, que é o que a gente vai ver em queda de tensão, é o comprimento. O comprimento dos cabos é outra coisa aí que acaba afetando na resistência do seu sistema, tá? Até então, tá tudo ok? Tudo tranquilo? Então, o que a gente tem que decorar? Resistência elétrica faz com que a corrente elétrica tenha dificuldade de passar, de escoar, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Ter a menor quantidade de resistência possível no nosso sistema. E como que a gente faz isso? Calculando os condutores de uma forma correta, da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Vamos fazer o dimensionamento de cabos elétricos para pequenas distâncias, tá? Para pequenas distâncias. Então, para dimensionar o cabo aí elétrico, a gente precisa seguir alguns princípios, obedecer aí alguns passos. Se perguntar aí qual que é a corrente do circuito, como os cabos serão instalados, quantidade de cabos por circuito e tipo de isolação do cabo, tá? Então, vamos dizer aqui que eu estou com um inversor de 8 kW, Com esse inversor de 8 kW, olhando no datasheet, ele tem uma potência nominal e uma potência máxima ativa. E ele tem uma corrente nominal e uma corrente de saída máxima. Vou mostrar aqui para vocês como que é feito o cálculo para você descobrir a corrente de um inversor monofásico. Você vai pegar a potência máxima desse inversor e dividir pela tensão do sistema. Potência máxima desse inversor não é 8 kW. A potência, o inversor é de 8 kW, mas a potência máxima é 8,8. Então, 8,8 dividido pela tensão do sistema. Ele é monofásico, 220. Então, divide pela 220. E aí você vai fazer o cálculo aí de 8,8 dividido por 220, que deu 40 amperes aí, tá?
40 amperes. Tá? Aqui no datasheet está com 39. Não tem problema. Acredito que na época que foi desenvolvido o datasheet foi feito um cálculo diferente, mas a gente vai levar em consideração o 39, tá? Mas o cálculo é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Corrente máxima é igual a potência máxima dividido pela tensão do sistema. Tá? Vamos levar em consideração esse 39 e vamos lá. Então, qual que é a corrente do nosso circuito? 39 amperes. Segunda pergunta, como os cabos serão instalados? Aí, gente, na NBR 5410, ela tem lá a tabela 37. Nessa tabela 33, lá tem a tabela 33. Nessa tabela 33 tem vários métodos de instalação. Método 1, 2, 3 e tem vários métodos. E existe o método de referência, que é o método A1, A2, B1, B2, e esse método ele vai do A ao G, tá? Porém, os métodos mais utilizados é o B1 e o B2 aqui na nossa região, né, no Brasil, tá? Lógico que, se você for instalar aí na casa de um cliente e for os outros métodos, você vai usar os outros métodos, tá? Aqui, ó, no caso do fotovoltaico, nós vamos usar o método 3, 4, 7 e 8, que é o método aqui de referência B1 e B2. Ó, B1 e B2. Nada mais é que o B1, ele sempre vai... esse que tem o 1, ele sempre vai estar voltado a cabos unipolares, tá? E o 2 a cabos multipolar, tá? Então, aqui, ó, monopolar, né? Ou unipolar e multipolar. Tá certo? Esses são os dois tipos aí de cabos. Normalmente, no fotovoltaico, a gente utiliza esses dois tipos, tá? E o que acontece aqui? No método 3 e 4, está falando aqui a respeito de eletrodutos que estão presos na parede, e dentro desses eletrodutos existe aí os condutores. E no 7 e no 8, está falando de condutores que estarão dentro de alvenaria, ou seja, dentro da parede, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Nós temos, então, esses dois métodos, e esses dois métodos, o 3 e o 4, o 7 e o 8, ele praticamente vai abranger aí 90% de todos os sistemas fotovoltaicos. Porque os outros, por exemplo, aqui, por exemplo, ó, quando o eletroduto ele é embutido dentro de uma parede térmica, né? Que dentro ela é feita de isopor e tudo mais. Aí tem locais, se você decorrer essa tabela 33, vocês vão ver que tem lá cabos enterrados, cabos que estão dentro de valas enterradas, vai ter cabos que estão enterrados dentro de eletrodutos, tem uma série de tipos ali, de métodos, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar com o método B1 e o método B2, tá? Nesse caso aqui, ó, eu escolhi o B1, que seria esse daqui, ó, que a maioria dos sistemas fotovoltaicos
utiliza esse método B1, que seria com cabos unipolar dentro de eletrodutos que estão externos, né, que estão presos nas paredes. Então, vamos usar o método B1. Quantidade de cabos por circuito. Essa tabela está na tabela 46 da NBR 5410. E lá no começo nós vimos que o nosso inversor, ele é um inversor monofásico 220. Ou seja, ele pode ser ligado numa rede fase, terra ou fase neutro terra. Então, vamos ver qual que é o tipo de instalação, qual que é o tipo de quantidades de cabos por circuito. Ó, fase, terra. Então, ó, monofásico não é, duas fases sem neutro. Aqui, ó, já achamos, esse daqui é o duas fases sem neutro, tá? E fase neutro e terra é um monofásico a 2 condutores. Ou pode se encaixar em monofásico a 3 condutores, considerando o terra, tá? Mas aqui, ó, todos eles falam que o número de carregadores, de cabos, de condutores carregados, seriam 2 cabos, 2 condutores. Então, o que a gente pode colocar, então, é que nós temos, então, um inversor de 8 kW ligado numa rede 220 monofásico, e ele vai ter aqui 2 condutores carregados. E agora, precisamos verificar qual que vai ser o tipo de isolação. Na tabela 36 da NBR 5410, nós vamos encontrar dois tipos de isolação, PVC e XLPE. Essas duas isolações, o PVC ele suporta até 70 graus Celsius e a XLPE suporta até 90 graus Celsius. E o que acontece aqui, então, é que nesse caso que nós vamos fazer, eu vou fazer utilizando cabos de PVC. Por que eu decidi escolher PVC? Porque o PVC é aquele condutor que a gente encontra em qualquer loja de material de construção, qualquer tipo de loja de elétrica a gente vai encontrar. Já o XLPE é um pouquinho mais difícil de encontrar, e a diferença do PVC e do XLPE é que o PVC ele tem uma única camada de proteção, o XLPE tem uma camada maior, melhor, e uma camada dupla também, tá? E, gente, os cálculos que nós estamos fazendo aqui são todos para a parte de corrente alternada, tá? Não é nada da parte de corrente contínua. Então, vamos lá. Com todas as informações que a gente tem aqui, nós temos que a corrente máxima do inversor é 39 amperes, 2 condutores carregados. Vamos usar o método de referência B1 e o cabo de isolação PVC. Então, vamos pegar, existem duas tabelas que eu falei para vocês, né? Vocês vão pegar a tabela que está escrito aqui, ó, PVC, e você vai lá no método, vocês vão lá na coluna, ó, 2 condutores, estamos aqui, ó, método B1, 2 condutores, né? E vamos descobrir uma corrente que seja maior do que 39. Maior do que 39. Então, vamos lá, ó. 9,
11, 14, 17,5, 24, 32. 32 ainda não é maior do que 39. Então, vamos para o próximo. 41. Se é 41, agora a gente olha no outro sentido. Deixa eu colocar aqui. Olha no outro sentido e descobrimos que vamos precisar de cabos de 6 milímetros quadrados para esse inversor de 8 kW. Tá certo? Então, ó, método B1, 2 condutores. Descobriu então ali, ó, 6 milímetros quadrados. Então, a conclusão, o cabo de 6 milímetros quadrados é o mais recomendado. Lembrando que não colocamos nesse cálculo o fator de agrupamento, pois normalmente as instalações fotovoltaicas são eletrodutos ou eletrocalhas novas, sem nenhum tipo de circuito além do sistema fotovoltaico. Por quê, gente? O fator de agrupamento, normalmente, ele é utilizado quando você vai passar os seus cabeamentos em uma eletrocalha, um eletroduto que já tem cabos lá dentro. Então, vamos dizer que você tem aqui vários condutores, só que você vai passar os seus ainda, os seus 3 condutores aqui. E aí você vai ter que fazer um cálculo levando em consideração todos os condutores dentro desse eletroduto para poder calcular o fator de agrupamento. Por quê? Quanto maior a quantidade de cabos juntos, maior vai ser o aquecimento. Quanto maior o aquecimento, maior vai ser a resistência e menor a capacidade de condução daquele cabo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E não colocamos nesse cálculo outros fatores de correção, pois entendemos que o circuito está sendo feito apenas para o solar. Tá, gente? Então, até então, gente, tudo certo para vocês? Como que tá aí? Tudo certo? Falem aí para mim. Perfeito. Então, gente, vamos lá. Existe no sistema fotovoltaico, quer dizer, na elétrica como um todo, existem 2 fórmulas. Deixa eu ver se eu coloquei elas aqui. Não coloquei. Ó, a primeira fórmula. Alguém fala para mim aí que fórmula que é essa? Coloquei 2 R's aí. Alguém fala para mim aí que fórmula que é? Fala aí para mim. Ó, então vamos lá, gente. Nada mais é que o que está na tela aí, a primeira e a segunda lei de Ohm. Basicamente é isso, tá? O que fala aí na primeira e na segunda lei de Ohm? É que a resistência, a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente. Porém,
existe uma outra fórmula, que é essa daqui, que é a mais interessante para a gente. Então, essa daqui, por enquanto, a gente não vai utilizar. Então, resistência é igual aqui a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela seção transversal do cabo, tá? Então, o que acontece aqui? Jefferson, estou usando cabo de cobre. O cabo de cobre, ele tem uma resistividade menor do que o cabo de alumínio. Então, no caso, se você estiver usando cobre, ele vai ter aí, você vai precisar de uma seção de cabo de cobre menor do que se você estivesse usando o cabo de alumínio, tá? Então, resistividade, quanto melhor condutor, menor vai ser a resistividade e melhor vai ser em questão de eficiência. Melhor vai ser em questão de eficiência e menor vai ser a resistência, tá? Então, resistividade, ele vem do tipo de material. Seria, no caso aqui, cobre, alumínio, prata, tá? Então, cobre, alumínio, prata, esses são os tipos de condutores, né? E cada um tem a sua resistividade. O comprimento, o próprio nome já faz, o próprio nome já fala, né? Mas ele é tido em metros, então você vai ter que verificar isso em metros, e a seção aqui em milímetros quadrados. Beleza? Então, perfeito, gente. Então, o que a gente vê aqui? Que a resistência, ela está diretamente ligada ao comprimento, à seção do cabo e ao tipo de material, tá? Então, aqui, ó, alumínio, cobre, temos aqui a seção transversal do cabo e temos aqui o comprimento. E se você manipular todas as fórmulas, se você manipular as fórmulas, vocês vão ver que vocês chegam nessas duas, nesses dois cálculos aqui, nessas duas fórmulas. Seção transversal, que é o S, é igual a corrente multiplicado pelo comprimento, multiplicado por 2, se o sistema for monofásico, dividido por 58, que é a constante de resistividade, e aqui é a queda de tensão. A mesma coisa se aplica para sistemas trifásicos. A única diferença é que no lugar do 2 vai ser raiz de 3, tá? Então, a fórmula de queda de tensão é basicamente essa daqui, gente. Se for monofásico, multiplica por 2. Se for trifásico, multiplica por raiz de 3. Lembrando que essa fórmula é para cabos de cobre. Por isso que nós temos aqui, ó, esse 58. 58 é a constante de resistividade do cobre, tá? Então, é por isso que nós estamos usando aí 58. Se for cabos de alumínio, vai ter que ser uma outra constante, a constante de resistividade do alumínio. Então, vamos lá, gente. Na norma, fala que precisa ter aí
as quedas de tensões não podem ultrapassar 5%. Existem outras regras lá, tem até 7%, 5%, 3%, 1%, tem várias regras, mas aqui a gente vai adotar 5% de queda de tensão. E a queda de tensão, ela não pode ser maior que 5% do inversor para o ponto de conexão. Então, eu vou exemplificar isso daqui para vocês aqui, ó. Vamos dizer que nós temos um inversor e nós temos o ponto de conexão. E agora, gente, antes nós tínhamos feito o cálculo aqui, ó, de 6 milímetros, lembra? Para o inversor de 8 kW, ligado numa rede 220 monofásico, deu para a gente, considerando aí uma distância pequena, né? Deu para a gente 6 milímetros ali, já é o suficiente para ele. O que é considerado uma pequena distância? Menor que 20 metros, tá? Menor que 20 metros. Acima de 20 metros já tem que ser calculado a queda de tensão. Então, esse cálculo aqui é para tudo aquilo que é maior que 20 metros. Então, vamos fazer esse primeiro exercício com o mesmo inversor que eu mostrei para vocês. O inversor de 8 kW. Então, nós vamos ter aqui o inversor e o ponto de conexão. Antes, ele tinha menos que 20 metros, por isso que a gente não fez nenhum cálculo e não levou em consideração nenhum distanciamento. Mas agora, ele está a 100 metros do ponto de conexão. O que acontece dentro de 100 metros, gente? O ponto de conexão, que é a rede da concessionária, ela tem ali 220 volts lá na rede da concessionária. E o inversor precisa entregar para a rede da concessionária os mesmos 220 volts. Só que no decorrer do caminho, a resistência desse cabo de 100 metros vai acabar consumindo uma porcentagem dessa tensão. Ela vai pegar uma parte dessa tensão. Deixa eu exemplificar de uma outra forma. Fazer... É como se fosse basicamente isso daqui. Vou colocar de uma outra forma aqui, mas para... É como se aqui é uma fonte. O inversor... Como que eu posso... Vou ter que colocar de outra forma, espera aí. Para exemplificar de uma forma melhor. Aqui vai ter uma queda de tensão. Aqui é a rede da concessionária. A somatória da queda de tensão com a rede da concessionária vai ser a tensão do inversor. Não sei se deu para entender de uma forma mais fácil aí, mas falei para mim se está claro. Ou seja, se o ponto de conexão, o inversor precisa entregar 220 volts no ponto de conexão, aqui no meio vai ter uma queda de tensão, aqui no inversor, o inversor ele vai ter que fornecer mais energia. Então, a ideia aqui é a gente descobrir qual que é a tensão que o inversor vai ter que ter, tá? Qual que é a tensão que o inversor vai ter que ter, e depois que descobrimos a tensão do inversor, vamos descobrir o ΔV, né, que é a queda de tensão, para depois descobrir qual que é o tipo
de cabo que nós vamos utilizar, tá? Então, vamos lá. Temos, então, 220 volts no ponto de conexão. Sabemos que dentro desse 100 metros, só pode ter, no máximo, 5% de queda de tensão. Ou seja, o que nós vamos fazer? Tensão do inversor, a tensão do inversor é igual aos 220 da rede, multiplicado por 1,05. O que seria esse 1,05? A queda de tensão que a gente sabe que vai ter ali no meio daquele circuito, nos 100 metros, tá? Fazendo a multiplicação de um pelo outro, nós vamos descobrir, então, que a tensão no inversor vai ter que ser de 231 volts. Ou seja, o que significa isso, gente? O inversor, ele sempre vai tentar vencer a resistência elétrica, aumentando a tensão dele para poder injetar na rede da concessionária, tá? Então, como que acontece? Vamos dizer que a gente não está trabalhando com 100 metros, a gente está trabalhando com 20 metros, só que aqui no meio, o integrador ele fez uma emenda mal feita. Essa emenda mal feita vai gerar uma resistência. E o que o inversor vai fazer para vencer essa resistência? Vai aumentar a tensão dele até vencer a resistência. Só que, o que às vezes pode acontecer? O inversor está em 220 volts, só que vai aumentar para 230, 240, 250, 280, até o momento que o nosso inversor ele vai parar de produzir. Por quê? Porque ele está tentando vencer aquela resistência, não está conseguindo, e aí o que ele faz? Ele desarma por causa de overvoltage, que é o que a gente chama, ou seja, uma tensão acima daquilo que ele foi pré-estabelecido. Tem muita gente aqui no pós-venda que liga aqui no... Tem muito integrador que liga aqui no pós-venda falando, meu inversor está com problema, ele fica desarmando por causa de tensão, mas eu meço aqui a rede da concessionária está certinho, está 220 volts e o problema é o equipamento. Mas, na verdade, o que acontece? Às vezes, o cabeamento foi mal dimensionado, às vezes está tendo uma conexão elétrica mal feita, pode ser, por exemplo, uma emenda mal feita, usou um split bolt e não apertou até o final, usou o conector vampiro e não esperou. O conector vampiro, não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma porca que você tem que apertar até ela quebrar. Ela quebrou, significa que foi feito corretamente o aperto. Se ela não quebrar, significa que não foi feito corretamente. Então, não vai ter aí não vai ter aí uma conexão saudável, né? Então, o que vai acontecer com o inversor? Ele vai aumentar a tensão dele até ele conseguir vencer. Só que se ele não conseguir vencer, o que vai acontecer é que ele vai parar de funcionar. Outra coisa que pode acontecer, como ele está aumentando a tensão dele, significa que ele está aumentando a tensão nos seus terminais e dando uma tensão maior ali naquele circuito. Se os seus equipamentos, eles não trabalham num range de tensão muito grande, você pode acabar queimando os equipamentos do seu cliente. Então, tem que tomar muito cuidado em relação à resistência, em relação à má conexão, em relação ao mau dimensionamento de condutores elétricos. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo aí de efeito, né? O efeito de queda de tensão, seja por mau dimensionamento, ou seja por mau aperto,
ou qualquer outro tipo de problema, ele acaba gerando aí um efeito muito ruim, né? Ou vai ficar desarmando o seu inversor, ele desarmando, eu estou falando, ele vai entrar em alarme, ou o inversor vai entrar em alarme, ou você vai queimar os equipamentos do seu cliente. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então, gente, o que a gente descobriu, então? É que a tensão do inversor é de 231 volts. Então, para eu descobrir a queda de tensão de 5%, que é aquele ΔV que eu falei para vocês aqui, vamos fazer tensão do inversor, 231, menos 220 volts. Fazendo um menos o outro, nós vamos descobrir aí 11 volts, ou seja, 11 volts de queda de tensão de 5%, tá certo? Descobri a queda de tensão de 11 volts. Então, vamos aplicar isso na fórmula. Lembrando que vamos trabalhar com inversor de 8 kW, tensão máxima de 39 amperes. 39 amperes. Então, passa no nosso circuito aqui, ó, 39 amperes. Então, a gente já tem todo o cenário montado para a gente conseguir fazer o nosso cálculo. O ponto de conexão, 220 volts. O inversor, 231 volts, é o que ele vai precisar fornecer de tensão para poder chegar a 220 volts lá no ponto de conexão. Sabemos que vai perder 11 volts no meio do caminho por causa desses 100 metros aqui e vai injetar uma corrente de 39 amperes nesse circuito. Então, vamos colocar isso daí na nossa fórmula. 39 amperes é a corrente. 100 metros é o comprimento. E a queda de tensão são aí os 11 volts. Então, substituam aí para mim na fórmula essas informações e eu vou esperar aí 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos para vocês fazerem essa fórmula. Tá? Façam aí para mim. O Eduardo já respondeu, vou esperar mais um pouquinho para os outros responderem também. Só um minuto. Enquanto vocês respondem, vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Fala, turma. Só o Eduardo respondeu? Vamos lá, então.
Então, fazendo o cálculo, descobrimos, então, o valor que o Eduardo passou aí no chat, 12,22 milímetros quadrados. Esse é o valor do condutor. Só que a gente tem um pequeno problema que a gente não tem esse condutor padronizado, né? Então, a gente precisa ir na tabela de condutores padronizados, e a gente descobre aqui que tem de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 12, 25, 35. Faltou aqui, faltou de 50, aí tem 70, 95, beleza? Mas o que mais se aproxima daquilo que a gente precisa é o de 16 milímetros quadrados. Esse é o que mais se aproxima, né? Lembrando que o de 10 não pode, porque a gente precisa de, no mínimo 12,22. Então, o próximo seria o 16. Então, 16 seria o cabo que nós iremos utilizar para esse como que chama? Para esse inversor. Então, o que que acontece, gente? Ele é um inversor de 8 kW, né? Ele é um inversor de 8 kW e você vai ver que o conector dele, você não consegue colocar um cabo de 16 milímetros. Aí, o que que você vai fazer? Chega com um cabo de 16 milímetros, vai entrar dentro da string box. E da string box você sai com o cabo apropriado para colocar nele, tá? É assim que vai funcionar. Então, a gente escolheu o cabo de 16 milímetros quadrados. Cabo de 16 milímetros quadrados. Vocês vão ver aqui, ó, 16 milímetros quadrados. Nós vamos ter aqui, bem aqui, ó, dois condutores, né, carregados, que é o que a gente viu, 16 milímetros quadrados, 76 amperes, é o máximo que o cabo de 16 suporta. Posso colocar o de 80? Não, porque vai ultrapassar 76. Então, eu venho aqui e coloco um de 70 amperes. Então, a gente já sabe que no nosso circuito vamos ter cabos de 16 milímetros quadrados e disjuntor de 70 amperes. E aí, você vai se fazer as seguintes perguntas. Qual a corrente do meu DPS? Qual é o tipo de DPS que eu devo colocar na minha instalação? Para você definir o DPS, você precisa de duas informações: corrente e tensão. A tensão de trabalho da sua rede é 127, 220 ou 380? No nosso caso, estamos trabalhando com inversor monofásico 220. Então, se a nossa tensão de rede é tensão 220, precisamos de um DPS de 275 volts, tá? Jefferson, posso utilizar um que tem uma tensão maior? Pode, sem problema nenhum. Você só não pode utilizar o de tensão menor do que você precisa. Mas o de maior você pode, mas normalmente eu, no meu dia a dia, eu sempre pego o correto aí. Se é 220, 275. 380, 460. E 127, 175, tá? Mas hoje, no nosso cálculo, vamos utilizar o DPS de 275 volts. Outra coisa, a corrente, como que você define a corrente do seu DPS? Você vai ver o local onde o seu DPS, o seu sistema vai ser instalado. É área urbana com muitos prédios com para-raios? Então, é de 8 a
20 kA. É em áreas periféricas com poucos prédios, sem para-raios, então é de 20 a 40 ampere, 40 kA, tá? São áreas com casas afastadas, zonas rurais ou chácaras, DPS acima de 65 kA, tá? Mas por que isso, Jefferson? Porque quanto mais isolado, maior a probabilidade de você receber um raio diretamente. Recebendo um raio diretamente, você vai ter uma intensidade maior de corrente, de raio. Então, você precisa aumentar o grau de proteção do seu DPS conforme você vai se afastando da zona urbana, tá? Então, eu, Jefferson, independente de onde seja, se for próximo de prédio, ou isolado de prédio, ou zonas rurais, eu sempre pego um DPS de 65 kA, tá? Eu sempre pego. Isso, no caso, é a minha opção, né? Você vai pagar um pouco mais caro? Vai. Mas, pelo menos, você vai ter um DPS melhor, tá? Não estou falando que que o 65 é melhor do que os outros. Na verdade, a aplicação dele é diferente da dos outros, tá? Mas eu prefiro o que suporta mais, tá certo? Então, perfeito. Então, como que a gente define a tabela, como que a gente define qual eletroduto a gente vai utilizar? Deixa eu ver se eu tenho aqui ele aqui. Não vou ter para mostrar, mas pesquisa lá na internet, BA da elétrica. Você consegue baixar o aplicativo que chama Beabá da Elétrica e você consegue pedir para eles o livro deles de graça. É só você pedir que eles enviam para você de graça. Eu tenho aqui, eu só não estou achando. Eles enviam de graça para vocês e vocês conseguem ter acesso a todas essas informações. Esse beabá da elétrica nada mais é que uma NBR 5410, que tem todas as tabelas, só que de uma forma muito mais simples e mais fácil de entender, tá? E lá também tem essa tabela que você vai conseguir ver aqui, ó. A gente definiu que vai ser 3 condutores de 16 milímetros quadrados. Por quê? A gente descobriu aqui que são 16 milímetros quadrados, então serão 2 fases e um terra de 16 milímetros quadrados, ou uma fase, um neutro e um terra de 16 milímetros quadrados, tá? Descobrimos isso? O que nós vamos fazer, então? Então, nós vamos vir aqui na coluna do 16 milímetros quadrados e 3 condutores. Então, aqui, ó, 3 condutores, 16 milímetros quadrados, vai ser um eletroduto de 1 polegada e 1/4, tá? Então, esse é o eletroduto que deve ser utilizado. Beleza? Então, pronto. Já descobrimos que vamos utilizar aí da rede da concessionária até o nosso inversor, vamos ter um distanciamento de 100 metros quadrados. Opa, de 100 metros. Distanciamento de 100 metros. Esse cabo vai ter aqui, então, 2 fases mais terra.
Esse aterramento, gente, se vocês quiserem, pode colocar no pé do inversor, que é o certo, né? É o certo. Então, aqui, ó, seria 2 fases, e aqui no pé do inversor seria a terra. Esse eletroduto aqui, ele vai ser de 1 polegada e 1/4. Ele vai percorrer 100 metros, ou no eletroduto, ou no aéreo, ou, né? No caso aqui, o nosso cálculo de 16 milímetros, ele tinha dado se for dentro do eletroduto. Agora, se for aéreo, aí não é mais o método B1, vai ter que ser outro método, tá? Mas já sabemos aqui que vamos precisar de um cabo de 16 milímetros quadrados, o disjuntor tem que ser de 70 amperes, o DPS vai ter que ser de 275 volts, é 75? É. 275 volts, 63 quiloampere, e assim vai. Tá? Até então, gente, dúvidas? Fala aí para mim, deu para entender? Fala aí para mim no chat, por favor. Obrigado, Hélio. Gente, gostaria aí da participação de mais gente aí. Fala aí para mim. Tudo certo até então? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alcione. Gabriel levantou a mão, quer perguntar? Acho que não? Perfeito. Então, vou continuar aqui. Gente, fizemos o primeiro exemplo com uma rede monofásica 220, e agora nós vamos fazer com uma rede trifásica 380. Lembrando que o cálculo ele permanece o mesmo para redes 220. Você só precisa fazer da maneira correta ali, substituindo os valores corretamente. Então, a mesma coisa, temos ali o ponto de conexão, 380 volts, só que dessa vez nós temos um distanciamento de 200 metros, gente, é bastante coisa, tá? Então, o 5% é exatamente o mesmo, e agora a gente tem que descobrir qual que é a tensão que o inversor vai ter que fornecer nesses 200 metros. Então, 380 multiplicado por 1,05, descobrimos que no inversor, o inversor ele vai ter que fornecer 399 volts, e aí vai ter a queda de tensão aqui no meio de 5%, para chegar a 380 volts lá no ponto de conexão. Chegou, então, 380 volts no ponto de conexão, tudo ok. Porém, a gente precisa descobrir qual que é a queda de tensão aqui. Então, se a tensão do inversor é 399 volts, então a queda de tensão é 399 volts menos o ponto de conexão, que é 380 volts. Um menos o outro, nós vamos descobrir, então, 19 volts. Então, o que nós sabemos, então? Se é 19 volts, vou colocar aqui para vocês um inversor diferente. Agora vai ser um inversor de 50 kW, trifásico, 380, e ele tem uma corrente aqui, ó, de 83,56. Lembrando que a gente sempre pega
a corrente máxima do inversor, de saída do inversor, 83,56. Então, sabemos que essa corrente ela vai passar ali naquele circuito. Então, temos lá no ponto de conexão 380 volts, o inversor vai ter que fornecer 399 volts, porque vai ter 19 volts perdido ali no meio do circuito, né? Nesse cabo de 200 metros. E vai passar uma corrente ali de 83,56 amperes. Então, basicamente, nós vamos substituir aqui a corrente do circuito multiplicado pelo comprimento, multiplicado pela raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é porque o sistema é trifásico. E dividido por 58 e dividido por 19, que seria a queda de tensão. Vocês podem fazer para mim aí o cálculo e mandar para mim no chat? Mande aí no chat o resultado desse cálculo, por favor. O Eduardo aí mandou um valor já. Gabriel mandou também, bacana. Gabriel já mandou com 5 casas decimais. Alcione mandou com várias casas decimais. Beleza, perfeito, gente. Muito bom. Então, vamos lá. Jogando esses valores da nossa fórmula, e lembrando que é a mesma fórmula do monofásico, a diferença é que troca o 2 pelo raiz de 3, tá? Fazendo a substituição, descobrimos então a seção transversal de 26,26 milímetros quadrados, e jogando na tabela, descobrimos que um cabo de 35 milímetros quadrados seria o mais apropriado. Jefferson, posso usar 25 milímetros quadrados? Não, porque senão você vai ter uma queda de tensão maior do que 5%, tá? Então, não pode. Então, 35 milímetros quadrados seria o cabo. E em sistemas trifásicos, gente, já encontra uma outra tabela. Aquele cálculo que nós fizemos é o nosso cálculo de fase, para descobrir qual que é a fase que a gente vai utilizar. E aí, o que acontece? De acordo com o seu sistema, você vai ter que verificar isso daqui, ó. Condutor de fase é 1,5 milímetro, então o neutro é 1,5 milímetro e o condutor de terra 1,5 milímetro. Condutor de fase é 10 milímetros, então de neutro é 10 e o de terra é 10. No nosso caso, o nosso condutor de fase é 35. Então, o condutor de neutro é 35, só que o de terra é 16 milímetros, tá? Então, tanto o neutro quanto o terra, ele nunca vai acompanhar a fase na sua totalidade.
Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. O neutro, ele acompanha a fase até os seus 35 milímetros. Depois disso, sempre vai ser diferente. Normalmente, a metade. Ou muito próximo da metade. Já o terra, ele vai acompanhar até o 16. Depois disso, sempre vai cair pela metade também. Tá? Então, tem que ficar atento nessas coisas, tá, gente? Então, aqui no caso, nós vamos trabalhar aqui com 35, 35 e 16. Se vamos trabalhar com cabo de 35, temos ali método B1. Método B1, 3 condutores carregados, 35, 110 amperes. 110 amperes, a gente pode utilizar aí o de 100 amperes. Por que não utilizar o de 125? Porque o condutor, ele só consegue suportar no máximo 110 amperes. Se a gente colocar um de 125, estamos colocando uma corrente maior do que o condutor ele suporta. Então, sempre o disjuntor sempre tem que ser menor do que a capacidade de corrente do condutor, tá certo? Então, aqui, ó, 110, vamos utilizar o de 100. Em questão aí do dispositivo de proteção, DPS, é a mesmíssima coisa, né? A mesma ideia. E agora, dos condutores, 5 condutores de 35. Lembra que eu falei para vocês que o fase ele é 35 milímetros, o neutro 35 milímetros e o terra, pelo que eu me lembro, ele é 16 milímetros, né? Só que aqui, o que eu fiz? Para poder ficar mais fácil, para poder definir o eletroduto, eu fiz como se todos eles fossem de 35. Então, eu venho aqui, ó, 5 condutores de 35 milímetros e eu descubro que o eletroduto precisa ser de 1,5 polegadas. Beleza? Então, o eletroduto precisa de ser 1,5 polegadas. Então, temos o inversor ligado na rede da concessionária, 200 metros aí de distância de um para o outro, vai passar aí uma corrente de aproximadamente 83 amperes, a rede tem 380 volts e o inversor vai entregar 397 volts, 399 volts para poder suprir a necessidade, né? Vai ter 19 volts de queda de tensão. E nós vamos precisar utilizar aí cabeamento de 35 milímetros quadrados de fase e neutro, né? 16 milímetros quadrados de terra. Vamos precisar também aí, deixa eu ver o que mais, de um disjuntor de 100 amperes. Vamos precisar de DPS tipo 2, né? Tipo 2, 63 kA, 275 volts. Então, são essas as informações que a gente conseguiu
que a gente conseguiu aqui nesse cálculo, tá bom? Gabriel agora colocou bastante casa decimal, show de bola, muito bom. Gente, acredito que tenha dado aí para passar bastante informação para vocês. Falar rapidinho só sobre qualidade dos componentes, tá? Eu coloquei essas duas marcas, né? Eugene, que a gente trabalha com disjuntores, e coloquei a Nambay, tem também a Philcon, tem também tem outros tipos de empresas aí sérias que trabalham bem, tá? Então, tem Clamper, tem Schneider, tem Siemens, tá? Tem vários tipos aí de empresas, de marcas que trabalham bem, que são sérias. Por que que eu foco na qualidade dos componentes? Justamente porque a grande maioria dos problemas do fotovoltaico ou acontecem por má instalação ou porque o equipamento é de péssima qualidade, tá? Então, exemplo, tem os fios, o pessoal aí que compra fio Paraguai, o fio Paraguai, ele fala para você que tem 6 milímetros quadrados de seção, mas na verdade tem 2,5, né? Então tem que tomar cuidado. Por esse motivo que eu coloquei aqui a Nambay ou a Philcon ou outros tipos aí de cabeamentos que são marcas que a gente sabe que trabalham muito bem, tá bom? Muito bem, tá certo? Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer a participação de todos. Foi aí um treinamento muito bacana, que deu para a gente aprender bastante coisa junto. E eu gostaria de agradecer, né? Espero que tenha sido um treinamento que atingiu as expectativas de vocês, que supriu a necessidade de vocês, que tirou as dúvidas de vocês. E eu quero abrir agora, nesse momento, para poder tirar dúvidas de vocês também. Se vocês quiserem tirar dúvidas, levanta a mão, eu abro o microfone de vocês e vocês vão falar comigo aí, tá? Eu vou abrir 10 minutinhos para pergunta e eu fico à disposição de vocês para sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? O treinamento ele tem sim certificado, só que ele só vai ser liberado amanhã, depois dos outros treinamentos, né? O nosso certificado a gente fornece depois que todos os treinamentos estão concluídos, tá bom? Gente, se vocês quiserem tirar dúvidas, só levantar a mão. Show de bola, gente. Obrigado mesmo. Obrigado aí. Eu vi que o pessoal está agradecendo. Muito obrigado. Para quem vou mostrar aqui para vocês. Para quem aí quer as aulas gravadas, né, os treinamentos gravados já estão disponíveis lá no nosso e-commerce, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho.
Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Ó, então você vai lá, lembrando que só vai ter acesso aos treinamentos gravados quem é integrador, tá? Então, se você não é integrador ainda, eu estou mandando aí para vocês no chat o link para vocês se tornarem integradores da Eugene. Espera aí que travou aqui. De bola. Ó, mandei para vocês, se caso vocês quiserem fazer parte do nosso time de integradores. É integrador? Você vai lá, coloca seu e-mail, sua senha e entra. Entrou, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo da Eugene. Você vem aqui na aba Downloads. Normalmente, quem não é integrador vai conseguir ver aqui, ó, painel, inversor, tal, e vai parar por aqui. Esses conteúdos exclusivos só vai aparecer se você é integrador. Aí você vem aqui, ó, em treinamentos, cursos e treinamentos. Aí vocês vão ver aqui, ó, todos os treinamentos gravados, tanto o vídeo quanto o material. Ó, aqui, esse é o treinamento de hoje, ó, NBR 5410 para sistemas fotovoltaicos. Só tem o download do material, mas já vai ter o link, né, para você assistir no YouTube. Aqui, por exemplo, ó, esse daqui é o nosso treinamento de aterramento. E aí você vai ver aqui todas as informações do treinamento de aterramento. Ah, Jefferson, eu quero ver o material. Clica em download aqui, ó. Você vai ver o nosso material. Todo o material do aterramento. Perfeito? Até então, gente, conseguiram ver aí aonde vocês conseguem o material? Deu para pegar? É lá que vocês vão ter o material, os vídeos gravados, tudo bonitinho, tá certo? Lembrando que a Eugene está desenvolvendo uma plataforma de curso, como se fosse uma Udemy ou uma outra plataforma, tá? E a gente também vai começar a fazer os treinamentos presenciais. Já está pronto o local, só que só vai conseguir fazer os treinamentos presenciais quem é integrador e também quem vai definir, quem vai fazer inicialmente os treinamentos presenciais vai ser o time comercial, tá? Oi, Wilson, tudo bom? O seu áudio está aberto, se você quiser falar. Não, eu apertei sem querer aqui, não tem dúvida não, tá? Ah, não, perfeito, então. Tchau, tchau. Então, gente, já que não tem nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês. Muito obrigado pela participação de todos. E Deus abençoe vocês. Ótimas vendas. Amanhã nós temos treinamento comercial, treinamento com o time do e-commerce e treinamento com o time de financiamento. Pelo que eu me lembro, vai vir a Losango, pelo que eu me lembro, tá? Eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que é a Losango. Tá bom, gente? Grande abraço. Boas vendas para vocês. Que vocês avancem aí em conhecimento e que as vendas de vocês aí tripliquem aí a partir de então, tá bom? Tchau, tchau, gente. E se precisarem da Eugene, a Eugene sempre vai estar disponível para vocês. Time de pré-venda, pós-venda, comercial, time técnico, time de engenharia, P&D, treinamentos, todos nós aí estamos disponíveis para vocês aí sempre, tá certo?
Abraço, Deus abençoe e bom almoço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.